Então, vamos lá, vamos continuar. A gente falou, então, da desidratação da pele, como a gente vai avaliar o turgor da pele, né? E aí, a gente também tem que avaliar se esse paciente ele está com o estado nutricional normal ou não. Então, a gente tem que avaliar se esse paciente está desnutrido. Então, a desnutrição, ela é uma condição na qual o peso está abaixo dos valores mínimos normais. E quais são esses sintomas, esses sinais, esses sintomas que eu posso avaliar que o meu paciente está desnutrido? A pele do meu paciente ela vai ficar seca e rugosa, cheia de rugas e seca. Ele pode ter uma alteração nos pelos e nos cabelos. Então, uma alteração de cor. Os cabelos, eles podem se tornar finos, secos e quebradiços. Isso é um sinal de desidratação. Os olhos com aspecto de sequidão da conjuntiva, né? Então, você pode olhar a conjuntiva do olho, né? Que é toda essa parte esbranquiçada e vai ter um aspecto seco, ele não vai estar lubrificado. Pode ter uma perda do reflexo da luz e pode ter falta ou diminuição de lágrimas devido à desnutrição. E as fáscias, a gente viu lá em cima que na ordem sugerida para a gente avaliar, fazer o exame físico do nosso paciente, tem as fáscias. Então, o que são essas fáscias? É o conjunto de dados exibidos na face do paciente. Então, ela é resultante dos traços anatômicos mais a expressão fisionômica. Isso é a face do paciente. Então, algumas doenças e alguns pacientes, eles podem apresentar uma face diferente. Por exemplo, essa que a gente está vendo é uma face hipocrática, essa paciente. O que é essa face hipocrática? Ela tem olhos fundos, parados, inexpressíveis e palidez cutânea. Pode-se observar, costuma-se observar, batimentos das asas do nariz. Então, o que é essa face hipocrática? Geralmente o paciente tem. É um paciente desnutrido, é um paciente caquético. Como ele não tem massa muscular, ele vai ter uma dificuldade para respirar e vai ter esse batimento de asas de nariz, que é o batimento aqui as asas do nariz, né? É esse depois do septo nasal. Então, ele fica batendo porque ela precisa fazer um esforço maior, porque não tem musculatura acessória para ajudar ali na respiração, tá? Outro tipo de face é a face leonina, que ela pode ser sugestiva de hanseníase, quando o paciente tem pele espessa, os supercílios e as sobrancelhas podem cair. Então, aqui a gente vê um antes e depois, né? Então, aqui é o paciente com uma face leonina. É uma face bem enrugada, ele tem ali os supercílios dele caiu, um pouco da sobrancelha dele também caiu. Então, essas são as características de um paciente que tem uma face leonina. Outro tipo de face é a face miastênica, que é uma ptose palpebral bilateral que comprometem os músculos da pálpebra superior. O que é essa ptose? O paciente ele não consegue ter, não consegue firmar, ele não consegue ter estímulo voluntário para segurar a pálpebra dos olhos, né? Então, fica com essa face miastênica, essa ptose palpebral. O paciente não consegue firmar a pálpebra sozinho. Pode acontecer quando o paciente tem algum quadro neurológico, alguma doença neurológica, ou quando o paciente também está em coma induzido, tá? A face etílica, que acho que todo mundo, né, todos nós conhecemos, é o paciente que tem problema com etilismo, né, é uma doença, o etilismo, então ele vai ter olhos avermelhados,
Ruborização da face. O que é ruborização? O que é rubor? É vermelhidão, né? Então, a face vai ficar vermelha e ele vai ter aquele hálito cetônico, que é um hálito bem característico de paciente etilista. Então, a gente já viu as faces, agora a gente vai ver a parte das mucosas. O que eu posso observar nas mucosas? Mucosas do olho, né? Eu posso observar nas mucosas orais. Então, eu vou observar a coloração. Se ela está hipocorada, hipocorada é quando tá esbranquiçada, né? Então, o normal é quando tá bem rósea, que ela mais pro vermelho, mais claro. Então, se eu tenho uma mucosa hipocorada, eu tenho uma alteração ali no meu exame físico. Pode estar hipercorada também, que ela pode estar muito vermelha, como na face etílica, a gente tem uma mucosa mais avermelhada. Posso ter cianose e posso ter icterícia. Então, o que é a cianose? Tá vendo esse bebê aqui? Ele tá com uma cianose ali, da região, próxima à região dos lábios, próximo ao nariz, bem roxinho mesmo. Aqui nesse pé, a gente tem um pé com a coloração normal e um pé que está com cianose, que é o arroxeamento das extremidades. A gente também já falou sobre isso em sala de aula. E a gente pode ter um paciente que esteja com uma icterícia. O que é a icterícia? A icterícia é quando eu tenho uma mucosa amarelada. Tá vendo esse olho? Esse olho não está branquinho, como é o normal, ele está amarelo, que a gente chama de icterícia, que é por alteração das bilirrubinas, né, no fígado e tudo, tá? Mas isso não vem no caso e a gente também já falou em sala de aula. Então, aqui o paciente, ele está ictérico ou está com as mucosas com icterícia. Vou observar a umidade e presença de lesões. Então, se esse paciente tem mucosa, lesões nas mucosas, tem excesso de umidade ou pouca umidade, eu preciso relatar no prontuário do meu paciente. Edema, como que eu vou avaliar o edema do meu paciente? Então, aqui a gente vê, né, tem uma criança com edema, um adulto com edema. Aqui a gente tem membros inferiores, aqui provavelmente por uma doença ou elefantíase ou trombose. E aqui a gente tem mais edemas de membros inferiores. Tem uma forma de se avaliar o edema, que é através do cacifo, que é essa formação aqui de quando a gente aperta a pele. Mas a gente vai ver aqui direitinho o que é esse cacifo. Olha aqui, ó. Então, como avaliar o edema? O cacifo, sinal de cacifo ou sinal de Godete, é um sinal clínico avaliado por meio da pressão digital sobre a pele por pelo menos 5 segundos, a fim de evidenciar edema. Então, a gente vai pressionar em alguma parte da pele do meu paciente com um dedo, eu vou pressionar por 5 segundos e soltar. É considerado positivo se a depressão ou cacifo, por isso que chama sinal de cacifo, formada não se desfizer imediatamente após a descompressão. Então, se eu pressionei o meu dedo na pele do meu paciente, soltei e não teve um retorno imediato da pele normal, esse paciente está com edema. E aí a gente tem a classificação desse sinal de cacifo. Então, se de 2 milímetros esse paciente tem o cacifo 1, que a gente fala que é uma cruz, 4 milímetros pressionei e ficou 4 milímetros. Cacifo 2 ou 2 cruzes, 6 milímetros, cacifo 3 ou 3 cruzes e 8 milímetros, cacifo 4 ou 4 cruzes. Então,
Vamos lá naquela imagem. Olha esse paciente. Qual que é o cacifo que vocês acham que esse paciente tem? Pela imagem, dá pra gente perceber que é um cacifo ali de 3 para 4, né, gente? Então, a gente vai avaliar o cacifo ou o edema de acordo com esse sinal, tá? Uma cruz, 2 milímetros, duas cruzes, 4 milímetros, 3 cruzes, 6 e 4 cruzes, 8 milímetros ou mais. Os linfonodos, a gente precisa também avaliar no meu exame físico através da palpação. Então, os linfonodos eu não vou só inspecionar, ou eu não vou só olhar. Eu preciso palpar para me ver se tem alguma formação de linfonodo, alguma alteração ali nessa parte da cabeça, do pescoço, da axila, das regiões inguinais, né? Então, eu palpei as axilas do meu paciente. A gente tem o linfonodo, mas você presenciou ali alguma elevação, algum caroço, algo anormal, você precisa relatar, porque esse paciente ele pode ter alguma patologia relacionada a esse aumento de linfonodos. Se eu tiver linfonodos na axila, pode ser um sinal de câncer de linfonodo, na cabeça e no pescoço, e pode ser outras patologias também. Eu vou avaliar também a marcha do meu paciente. O que é a marcha? Esse paciente meu, ele consegue andar. Se ele consegue deambular, né? Então, aqui, a gente vai avaliar a marcha. Enquanto o paciente deambula, ele deambula com auxílio, acompanhante, andador, muleta, ou esse paciente meu, ele é acamado. Eu preciso colocar isso também no meu relatório, na minha anotação de enfermagem. Quando a gente for estudar sobre a anotação de enfermagem, a gente vai ver todo o escopo de como que tem que ser uma anotação de enfermagem bem feita. Mas aqui, nessa matéria de exame físico, vocês estão aprendendo a avaliar o seu paciente, a fazer um exame físico, a fazer uma observação clínica para a gente poder chegar na parte de anotar essas observações. Essa foi a primeira parte de exame físico. A gente tem a segunda parte que a gente vai ver direitinho o que é a inspeção, o que é a palpação, o que é a percussão, o que é a ausculta, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a essa primeira parte, vocês podem me mandar aí no grupo. Obrigada.